Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Mais um Café com Deus, um momento muito especial na sua manhã, no qual nós estaremos compartilhando e desfrutando da Palavra de Deus. A palavra essa viva e eficaz, que tem nos proporcionado momentos especiais para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã um texto que é muito conhecido e é o tema da nossa igreja presbiteriana de Sinop esse ano, uma igreja em comunhão. Texto esse que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse texto é muito conhecido, texto que nós já pregamos aqui na igreja. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter lido, que se encontra no livro de Atos, é dos novos convertidos. Após a conversão, após o início da igreja, como que os novos convertidos estavam vivendo? Durante aquele período da grande perseguição que ocorreu no primeiro século pelos imperadores romanos, pelos judeus que eram contra o cristianismo, perseguiam os cristãos, eles tinham que se encontrar em cavernas, em locais afastados da cidade, que perdiam seus relacionamentos com seus familiares, com a comunidade que eles viviam, mas mesmo assim eles não desanimaram. Mesmo assim eles se mantiveram fiéis aos seus princípios, aos seus desígnios e aquilo que Deus pré-estabeleceu para cada um deles, seguindo os ensinamentos do Senhor. E o texto nos começa com uma palavra muito importante para nós termos um entendimento de como eles viviam, e perseveravam. Perseverar aqui significa não desistir, não desanimar, fazer o que tem que ser feito quando deve ser feito. Isso que é perseverar. Por que o texto começa usando essa palavra? Meus irmãos, diante de adversidades, de lutas, de qualquer dificuldade que nós enfrentamos, somos tendenciosos a recuarmos e nunca prosseguirmos. Quando você está diante de uma grande dificuldade, de uma grande luta, algo que nos proporciona aquele medo, aquele temor, somos tendenciosos a recuarmos. Mas o contexto aqui é diferente. O texto nos fala que eles perseveravam, eles não desanimavam, mesmo sendo perseguidos pelos judeus, pelos romanos, pela guarda pretoriana, mesmo que eles tivessem de pagar com sua própria vida, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam nas orações. Ou seja, eles tinham intimidade com o Senhor. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nos ensinamentos que o próprio Senhor Jesus deixou para que viéssemos a seguir como manual de regra de fé e prática. É nisso que nós temos que perseverar. Na verdade absoluta que é as Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que se encontra na Palavra de Deus, Deus nos deixou, nos revelou para que seja o nosso manual de regra de fé e prática. E por isso que nós devemos fazer as leituras, nós devemos ter essa intimidade com o Senhor através das Sagradas Escrituras. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que ele diz assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. É nós aprendermos aquilo que o Senhor nos revelou para que tenhamos uma intimidade com o Senhor. E daí então, nos fortalecermos na graça e no conhecimento. Porque nos dias dessas adversidades, nós só seremos fortalecidos mediante a ação do Espírito Santo de Deus através da nossa intimidade com o Senhor. Mas não para aqui o texto. O texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão aqui tem um significado de relacionamento, de estarem juntos, unidos. A igreja do Senhor, o povo de Deus, tem que viver em unidade. O próprio Senhor Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Um amor altruísta. Nós devemos amar sem querer nada em troca. Isso é o amor ágape. Nós devemos ter esse relacionamento de uns para com os outros de maneira ordeira, de maneira amorosa. Da mesma forma com que Deus nos amou, nós devemos amar o nosso semelhante. Quando precisarmos de ajudar, de compartilhar, nós devemos estar próximos
como Paulo disse em Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, darmos suporte uns para os outros, continuarmos essa caminhada juntos. Sozinhos, separados, nós não conseguiremos fazermos a travessia. Nós somos o povo do caminho, como Paulo cita no livro de Atos, mas nós devemos caminhar juntos. E nos fala também no partir do pão e nas orações, que é de suma importância que o povo de Deus ore. A oração, ela nos proporciona o refrigério da alma. A oração, ela nos conduz a passos verdejantes. A oração, ela nos conduz aos rios de águas tranquilas, ao alimento que Deus tem nos proporcionado, a direção do Espírito Santo de Deus, a um relacionamento saudável e mais próximo com o Senhor. Isso é perseverar, é não desanimar, é estar firmado nas doutrinas dos apóstolos, é estar firmados no amor uns com os outros, na nossa comunhão e nas orações pedindo a direção do Senhor nosso Deus. Que possamos continuar com essa temática e colocarmos isso no nosso coração. Nós somos uma igreja em comunhão. Que Deus os abençoe e que você possa meditar nessa palavra durante o dia e continuar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço e até amanhã no próximo Café com Deus.